Olá meus amigos, antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, dê o like e me ajude no compartilhamento para alcançar mais pessoas no canal e no vídeo. E eu vou colocar a propaganda do meu curso de Geopolítica. Quem tiver interesse, mande uma mensagem na descrição do vídeo ou lá na minha fanpage. Meus amigos, hoje eu vou comentar um artigo de opinião de autoria do grande Olavo de Carvalho que foi publicado no jornal Brasil Sem Medo. O título é Brasil, um sistema de erros. Em artigo para o BSM, o professor Olavo de Carvalho aponta os motivos da longa omissão dos militares diante da destruição do país. Aí ele começa assim: convivi muito com os militares brasileiros nos anos 90 e no começo da década seguinte, fazendo conferências e trabalhando na produção do livro da Biblioteca do Exército, abre aspas, O Exército na História do Brasil, fecha aspas, e sabia mais ou menos o que eles pensavam, mas, perdido todo o contrato com eles uma década e meia atrás, não me aventurei mais a examinar o pensamento militar. No entanto, agora, um professor da Universidade Federal de São Carlos, Piero de Camargo Lenier, numa entrevista interessantíssima, fornece alguns dados que permitem especular um pouco sobre o que os homens de fada enxergam, pensam e planejam. Segundo esse arguto observador, a alta oficialidade militar pensa usar o presidente Bolsonaro como estopim para que, uma vez eclodida a crise geral, as Forças Armadas possam entrar em ação e empreender uma reforma total do sistema brasileiro. Olha o que o Olavo de Carvalho está explicando aqui no primeiro parágrafo do artigo dele. É de suma importância ler e entender a gravidade disso. Ou seja, a história, para quem não lê, para quem não gosta, né, não pesquisa, vai cometer os mesmos erros do passado. É o que o Olavo de Carvalho e esse professor dessa universidade estão mostrando. Aí começa, né? Basta um pouquinho só de memória histórica para lembrar que isso foi exatamente o que fizeram em 1964, chamados pelo povo a derrubar um presidente corrupto e promover novas eleições. Acharam que seu dever não era resolver um problema pontual e voltar aos quartéis, mas tomar o poder e, dominando desde cima toda a situação, reformar o Brasil de alto a baixo segundo os valores e esperanças do seu grupo. Fizeram muita coisa, especialmente no campo da economia e das obras públicas, mas decorridos 20 anos desse governo tecnocrático e centralizador, tiveram de entregar o poder aos comunistas e seus parceiros que voltavam do exílio na condição de única força política que havia sobrevivido à total ocupação do espaço pelos militares e pelos técnicos a serviço deles. Bom, meus amigos, eu recomendo aqui, para quem não assistiu e para quem já assistiu, conferir aquele documentário feito pelo Brasil Paralelo, que fala sobre 1964. No final aqui desse artigo, o ponto de maior importância é quando ele fala aqui, né, governo tecnocrático. Meus amigos, sempre que os militares vão para o poder máximo no Brasil, vem essas ideologias, né, o positivismo e a mentalidade tecnocrática, né, o tecnicismo. E para quem não conhece isso, eu recomendo muito esse livro aqui, né, O Estado tecnocrático, escrito pelo jurista
José Pedro Galvão de Souza, para quem não sabe, ele foi um grande jurista no século passado, professor da PUC, São Paulo, e essa mania, né, de transformar tudo em algo técnico, tirar a presença política, né, e até a ideologia, ou seja, a política morre, né, o que o Olavo fala aqui no final é isso. Os militares, eles mataram a política, principalmente a ala dos conservadores. Eles aniquilaram. Você pega, né, na década de 60, existia no Brasil a UDN, a União Democrática Nacional, né? Tinha o Carlos Lacerda. Aqui no estado de Minas Gerais tinha o Milton Campos, que tem agora, né, já faz tempo, né, a Faculdade de Direito Milton Campos. Ou seja, tinham grandes pessoas. Esse pessoal de repente sumiu do cenário político. Eles mataram a política. Aí o que aconteceu? Em contrapartida, os adeptos da cultura socialista e comunista tiveram não só a condição financeira exorbitante, promovido pelo governo militar, eles também tiveram tempo e espaço para ocupar todos os locais públicos, as universidades principalmente, as editoras, o sindicato, as igrejas. Então, esse artigo aqui é fenomenal. E ele continua, né? Agora, segundo o professor Leiner, o plano é mais ou menos o mesmo. A longa omissão dos generais diante da destruição do país pelos comunistas encobria a discreta elaboração de um novo plano de reforma tecnocrática da nação. É óbvio que, quando essa tomada do poder pelos militares acontecer, o povo respirará aliviado, talvez ao ver-se livre do domínio comunolarápio. Mas é claro que com esse plano os militares mostram ainda ser estritamente fiéis à concepção positivista, que é a sua desde o último quarto do século XIX. Também é claro que a centralização tecnocrática não pode, em hipótese alguma, criar ou fortalecer uma democracia e muito menos educar o povo para a prática democrática. O Brasil merece ser mesmo, para usar a expressão de Drummond, um sistema de erros. Ou seja, a gente não pode permitir que os erros do passado voltem a acontecer. Essa mentalidade de milico não pode voltar. Esse positivismo, tecnicismo, isso aí tem que ser varrido, entendeu? Tem que ser eliminado mesmo. Tem que ser combatido. Isso aí é igual socialismo, comunismo, fascismo, nazismo, isso aí tem que ser combatido. São mentalidades nefastas, tá? Nefastas. Então, assim, encerrando o vídeo, vai estar na descrição, né, o link dessa matéria. Leia, recomendo muito a leitura. E quem tiver interesse no meu curso de Geopolítica, mande uma mensagem na descrição ou lá na minha fanpage. Fui!